Olá, todo mundo! Começando mais uma live aqui às 4h20 na Tatuí, ou melhor dizendo, encerrando as lives às 4h20 na Tatuí. Pois é, esta é a última vez que em uma quinta-feira às 4h20, desde abril, né? Sempre às quintas às 4h20, sempre às segundas às 4h20, nós conversamos com algum amigo, com alguma amiga da Banca Tatuí. E hoje, para marcar esse fim de ciclo, nós vamos conversar com o pessoal da Banca Tatuí. Eu já recebi aqui as solicitações para participar. A gente não teve muito tempo para combinar as coisas, porque isso é parte do que é ser Banca Tatuí, né? As coisas mudam o tempo todo e a gente se adapta. Eu vou começar então pela ordem que eu vi lá nas redes sociais. Eu vou chamar o Guilherme. Espero estar fazendo certo. Se eu não tiver, eu sei que eu vou levar uma bronca aí. Tá aí, tô puxando o Guilherme. Aê, Guilherme! E aí, guri, tudo bem? João, beleza, tudo bom? Beleza, galera? Olá. Que maravilha te receber aqui no 4h20 na Tatuí. E Uma bom, honra, honra. o combinado foi que cada um ia escolher um tema, né? Para preencher esse horário. E você vai falar sobre dadinho ao quadrado. O que é o dadinho, Guilherme? Explica para todo o Brasil. Então, eu vou chegar porque o Dadinho é um filhinho da banca Tatuí aí, né? Que surgiu com o Boletim Tatuí, a nossa newsletter, que está saindo quinzenalmente. Pessoal que se quiser se inscrever, tá muito legal. Lá no site da banca Tatuí, você pode se inscrever. E o Dadinho é uma seção do Boletim Tatuí em que a gente dá dicas culturais aleatórias que a gente viu pelo mundo hoje, ontem e futuramente também amanhã, que se for algum evento, alguma coisa, né? E esse dadinho, que é essa sessão, eu ia falar do impresso, né? Mas eu encaro o Boletim Tatuí como impresso, mas é na newsletter do Boletim Ah, Tatuí, que a gente puxou ele e fez também a gente faz também uma live pela Sala Tatuí e vira podcast. Então é bem legal, uma experiência bem legal que nesse tempo de pandemia, até que era essa ideia de passar uma coisa diferente, o pessoal curtir, já que tá todo mundo em casa, né? Então esse é o dadinho. entendi. É legal que você falou que é impresso, porque o boletim, para quem não sabe, ele trabalha com limite de caracteres, né? Que é uma coisa muito do impresso. Hoje as pessoas estão muito acostumadas com, não tem limite, vai falando. E aí eu tava hoje justamente pensando nisso. Nos deixa um pouco preguiçoso, sabe? Em termos de organização, de hierarquia, de síntese. Eu acho legal que a gente trabalha dessa maneira sintética. Não sei como é que tu te adapta a isso, Guilherme, escrevendo para o boletim com essa limitação de É, toques. para mim foi uma adaptação nova, porque né, não sou acho que no jornalismo, né, que você tem que se adaptar a essas regras, né? Eu lembro, quando eu brincava nos áreas do direito, aí a ideia era escrever bastante e jogar argumento até a morte. Então eu me adaptei, mas para mim é ótimo. Botar bastante Ajuda muito. lei, bastante citação, né? Tudo para Sim, embasar. Eu sim. sei. Mas é um raciocínio que tu vê, né? Mesmo no jornalismo digital, meio que escreve até você sentir que tem que escrever, sabe? Uma coisa meio de feeling. E aí a gente acaba ficando meio preguiçoso. E o Sim. Dadinho, você estava falando, né? O Dadinho surgiu também como com as suas dicas nas reuniões que a gente fazia, né? Todos os dias e tal. Você sempre dava uma dica. Como é que você fazia, ou como é que você faz para se manter atualizado aí culturalmente, Guilherme? Você tem umas metas de consumo de cultura? Você se informa? Como é que você faz, Guilherme? É, eu não tenho meta, não. Então a ideia era nas reuniões, a gente estava todos isolados, estava fazendo reuniões via tipo isso aqui, só que de trabalho em outra plataforma, né? E a ideia era para manter a minha mente funcionando, assim mesmo, sabe? Tudo que eu estava consumindo, lendo, ou coisa manter Travou
o Guilherme para mim, pelo menos. Guilherme, você deu uma travada forte agora, há um tempo. O que tem muito a ver com o que foi esse ciclo inteiro. Então, se você... Exato. O microfone está desligado. É sempre... É parte da nossa cortando vida... a cabeça, né? Corta a cabeça, João, se ajeita. É isso aí. Tudo fez parte da nossa convivência aqui. Então você retoma o raciocínio, por favor, sobre essa questão até a gente conseguiu acompanhar até uma coisa que você se impôs para manter a sua cabeça ativa, né? Não foi nenhuma imposição, foi algo que veio natural, mas foi algo que me ajudou a manter um pouco da sanidade, né? Quando a gente estava, sei lá, ainda tá, né? Mas é que, sei lá, tava uma coisa, ninguém sabia o que era, tudo mais incerto, né? Uma zona mais obscura. Então, nesse momento, era eu fazer isso para me alimentar e passar para vocês nas reuniões que a gente fazia diariamente, era algo gostoso para a gente conversar sobre. Pô, você viu lá, e surge outra ideia. Então, era um papo assim que a gente perdeu no dia a dia, né? Que a gente já não tava. Porque antes, se eu falava de coisa legal que eu assistia ou que lia, eu ia conversar com amigos quando saía, ou quando a gente vinha trabalhar, a gente falava. Então, era essa a ideia. Pois é. E deixa eu dar um recado aqui, já que a Lina tá pedindo para dançar, para se despedir. A Lina tentou, né, na live dela, fazer com que eu dançasse. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Guilherme, para o Juan, para a Cecília ou para a Natália, tem esse ponto de interrogação que deve estar aqui, ó, mais ou menos, aqui para baixo. É só colocar ali e fazer, que daí vai dar para acompanhar de maneira mais fácil, mais tranquila. Outro recado que eu não dei, e que eu, talvez por ser a última, já estou meio que deixando a coisa muito solta, é que estamos com a Feira Miolos no ar, né? Feira Miolos, Feira Miolos está no Instagram, a Feira Miolos será no Instagram, então todo mundo, por favor, siga lá, né? O Guilherme, então, já que a gente está falando de dicas culturais, se você pudesse dar uma dica cultural, assim, a dica cultural de quarentena. Qual é a primeira? Eu vou dizer, para você não sentir culpado, qual foi a primeira coisa que veio à sua cabeça com essa provocação? Com essa provocação. Com essa ideia de dar uma só. Qual que veio na sua cabeça? Nossa, pior que a que veio primeiro na minha cabeça era fazer assim, ó. E é um dos meus livros preferidos da Lote 42, que é o Valfrido, aqui atrás, ó. Que me acompanha aqui no escritório, e eu acho ele maravilhoso, toda a ideia, a concepção e tal. Quando eu via assistir a aula do Gustavo, eu vou de Valfrido aqui, ó, que traz muita coisa. Você sai do livro, né? É uma experiência que você sai do livro, você vai pra rua também, é maravilhoso. O meu dadinho de hoje aqui, ó, Valfrido. Muito bem. Bom, então para ninguém desconfiar que a gente está fazendo o jabá disfarçado aqui, tá o livro na mão. Não foi. Você não teve uma imposição nenhuma. Então, jamais. Então tá, Valfrido, legal, tem o vídeo no YouTube, né? Lá o Minidoc. Uma indicação que não é da Lote 42, de qualquer outra coisa além do que a gente faz e que a gente adora fazer, claro, mas outra coisa, diga lá outra coisa. Dá a segunda dica que vem à sua cabeça. A segunda dica que vem à minha cabeça. Nossa, não sei. Você me pegou vai primeiro, vai lá, o que veio? Vou mandar um abraço pro Kaique aí antes, que apareceu aí. Então, cara, eu queria dar dicas já de poder a gente ir em outros eventos culturais, mas ainda não rola, então tem que esperar. Eu vou falar pra gente... nossa, João, não vou ter agora. A primeira, alguma que tu já deu no dadinho, que tu acha legal. Primeira que eu já dei. Por isso que eu digo, você entendeu como é que eu formulei a questão? Não foi qual é a melhor. Depois de perguntar qual é a melhor, qual é a primeira que veio na sua cabeça? Entendeu? Entendi. Que aí é a primeira, não é necessariamente the best. Veio alguma coisa na sua cabeça, não quer falar. A Cília tá até te falando do poema que você leu na reunião.
Enfim, Esse poema do Carlos Drummond eu acho muito bom, então eu vou falar pro pessoal ir atrás da poesia e poesia eu falo música também, que é o que eu até falei no último dadinho do disco da Vanusa, que as letras são poesia também, são letras muito boas. E esse poema que eu li na reunião foi do Carlos Drummond de Andrade, que tinha muito a ver com a época na pandemia, assim, pra gente seguir caminhando, né? uhum. Então eu vou falar do disco da Vanusa. Eu estou ouvindo ele sem parar, o disco de 73 da Vanusa, que chama Vanusa. Pessoal, ouça lá que é maravilhoso. Tem que ouvir. É astral, te salva um pouco aí mais do que da segunda onda que a gente tá tendo. Então, ouçam Vanusa. Ouçam, manos, ó, a Sofia, outra tatuína aí, tá dizendo que você é libriano. Justo, pode ser de teste de decisão na hora de É, falar. estilo a Cecília, que daqui a pouco vai falar com a gente. Então a Vanusa que tá inclusive foi no último dadinho que você puxou ela, foi? No último dadinho, que saiu agora o podcast também, já que vamos postar. Podcast, a Natália, que falou aqui que o disco é lindo. Saiu o podcast Dadinho, já tá no ar. Pô, eu não ouvi esse disco ainda, rapaz, sabe? Não sei por que que eu associava a Vanusa a uma coisa meio brega, jovem guarda, mas é nada a ver, né? Vários ritmos mistura, desde o rock and roll, ao brega também, e um bolerozinho, maravilhoso. Um bolerozinho. Bolero me lembra bebida alcoólica. Será que eu tenho um problema na minha memória, alguma coisa? Bolero encaixa com ficar bêbado, né? Acho que Deprê, é coisa, talvez. pode ser coisa do cinema, acho, né, que puxa aquelas noites dançantes e tal, né? É, sem dúvida, sem dúvida. E só para falar mais uma vez do boletim, o dadinho, a gente combinou que são 100 caracteres só no dadinho, né? 100 ou É. 140. Tem que ser bem, 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 bem sintético, né? Você já teve alguma agonia para escrever uma coisa e conseguir sintetizar assim, Guilherme? Durante essa Ah, escrita dos boletins? sempre. Perdão, você deu uma travada aqui, mas voltou. Hum. Sempre me dá uma certa agonia na hora de escrever. Eu escrevo com um certo sofrimento. Gosto muito, mas é um certo sofrimento gostoso, assim, para poder encaixar as ideias. Uhum, uhum. Sempre tem. Ainda mais, sei lá, o dadinho. Quero passar uma ideia que puta, preciso passar essa ideia. A gente deixa o link lá também, né, para a pessoa correr atrás e olhar com mais calma, né? Mas é sempre uma luta gostosa, assim, um Uma luta. processo assim, sintetizar. E tu tem um horário para o consumo de cultura? Assim, você se organiza, tipo, a partir das 11 da noite é o horário, a partir das 10, sei lá, eu que eu vou ver É, filme, ler livro, ver série, sei lá. Você se organiza assim ou não, é meio natural? é meio aleatório, viu? Não tenho muito. Eu gosto de manhã dar uma lidinha, notícias, assistir jornal, né? Umas coisas mais assim, mas o resto, outras coisas, é ler um livro, assistir um filme, não tem muito horário, não. É aleatório quando vem. É aleatório. Final de semana. Como é que estão os seus finais de semana em termos de cultura, entretenimento, lazer, nesses tempos de ficar todo mundo em casa, hein? Pô, então, muito filme, né? Muito filme e leitura. Série besta, às vezes também, Série aquela que te faz besta. esquecer, né? Tipo, assistir um Lost, série besta, né? Lost é muito bom. Adoro Lost, mas é aquela que você fica sem pensar, né? Tipo, você vai assistindo, entrando na trama, alguma coisa assim faz bem também Entendi. para esses tempos de doideira, né? A graça do Lost não era assistir com todo mundo, comentando e falando, teorizando. Agora não tem mais ninguém falando do Também. Lost, né? Não tem, mas sei lá, eu tenho um amigo, o Júlio, ele não sei se está assistindo, mas o cara é louco, pelo Lost a gente comenta até hoje, alguma teoria e tal. Dá pra, Mas dá pra buscar. ainda tem espaço para teorizar em cima do Lost? É? Não, a gente só reclama às vezes, né? Ou eu reclamo, falo, pô, mas que final ruim, que coisa horrível, ou que parte boa. Enfim, uma discussão às vezes sem pé nem cabeça, mas ainda é possível a Que coisa. discussão. Sabe que eu e a Cecília começamos a assistir. Começamos e já encerramos porque a primeira temporada, porque vai rápido. O Game of Thrones. Sim, Você assistiu Game of Thrones? eu assisti inteira, gostei muito, reclamei depois, no meio, pro Clamou? final. Mas também é o mesmo Ah, esquema da galera. do meio pro final piora, é?
Não, Spoilers. não posso te dar esse spoiler aí, né? Mas é porque houve muitas reclamações, é tipo Star Wars, sabe? Eu gosto muito de Star Wars, mas os últimos filmes, aquela coisa. Você é muito fã, você espera algo. Putz, cara, não acabe com o que eu gosto tanto, né? Então, às Uhum. vezes. E, tipo, não sei se tá certo ele ficar reclamando, é o roteirista, né? Ele faz o que quer lá depois. É que a gente é fã e quer reclamar mesmo. Que, né, às vezes a gente quer o que a gente acha que é certo na história, né? Mas é o cara que inventa a história, as pessoas que inventam a história, é bom. Assim, se fosse igual eu queria, seria chato também, né? Ah, Sei. que coisa, né? Sabe que eu li o primeiro e o segundo livro né, que é as Crônicas do De Gelo e do gelo e Fogo. fogo. É. E aí você nota algumas diferenças e tudo, mas no mais tá muito. Pelo menos nessa primeira temporada eu não consegui ver nada que seja muito gritante, assim, de diferente. Ah, isso aqui é diferente no livro. Eles seguiram bem o que. Então eu acho que a responsabilidade, viu? Se tiver que reclamar de alguém, é lá pro George R. R. Martin, né? Que eu acho que a primeira temporada foi. Depois ela vai. Depois, tipo, 7, 8 temporadas, não sei quanto tem mais, mas depois sempre descamba, né? Quando tem muita temporada também dá uma descambada. É, tipo, É, é difícil segurar, né? Enfim. é até é legal falar o que eu vou falar agora, porque eu tô aqui com a estante de quadrinhos por trás, né? Aqui, ó, tô tocando no game, tudo mais. Bom, o game é japonês. No Japão é muito comum que os mangás virem animes, né? Que os animes, que as animações sejam tenham origem o quadrinho. E em alguns casos a animação passa do quadrinho, que foi o que aconteceu com Game of Thrones. Né? Só É, que então a galera já tá meio que acostumada quando isso acontece da série ir por um caminho meio nada a ver. Bom, mas eu tô falando aqui, eu nem uhum. vi o Game of Thrones, nem consegui acabar de ler os livros, que aliás não acabaram, né? Tem mais dois para É. sair e tudo. Enfim, só para Enfim, fazer. mas assista, é bom, é muito bom. É uma puta produção, né? É bom, tem que assistir mesmo. Ah, Tem história. me dá esse pequeno spoiler. A produção, depois da primeira temporada, fica mais robusta em termos financeiros, porque a primeira temporada tem algumas coisinhas lá que dá para notar uma produção um pouco televisiva, sabe? Ah, sim, mas fica animal. É, tipo, só melhora essa questão de Só produção, assim, melhora, né? cenário, tudo. Isso aí os caras ganharam dinheiro e foram melhorando, não tem erro. Imaginei, porque É. a primeira temporada tem umas coisinhas assim que eu fico pensando, puxa vida, tá na hora de um remaster, Novela da sabe? Record, né? Tem uns trechinhos que é meio. Estão pedindo um remake ali, viu? Mas já é uma série também, além disso, é uma série de 10 anos. Olha só. Sim. 10 anos da primeira temporada de Game of Thrones. Foi em 2010 que surgiu. Uma década. É tempo. É. Ô, seu Ladentim, um recado final, alguma coisa para registrar aqui nesse 4h20 na Tatuí especial? Pô, é isso, galera. Um prazer participar aqui do 420. Ah, curtam as coisas aí da Banca Tatuí. Assina o Boletim Tatuí, que é sempre muito legal. Vejam os dadinhos. Entra no site, no Instagram lá, que a gente tá sempre postando coisas. É isso aí. Boa sorte. Fica em casa mais um tempo aí. Tá chegando a hora da aurora. Depois vai dar tudo certo. Oxalá. Brigadão, Guilherme. Deixa eu puxar Tchau, agora tchau, gente. quem tá na Valeu. fila aqui. Valeu, esse foi então Guilherme Ladentim. Agora eu vou puxar o senhor Juan Carlos Duarte, que está aqui na fila. Juanito, que cuida do departamento comercial da Lote. Olha aí, ele está com a sala Tatuí de fundo. E aí, Juan, tudo bem contigo? Tudo ótimo, João. Obrigado pelo convite. Nada, de nada. Você que é o produtor, né? Pelo menos da metade para o fim, ou 2/3 finais, do 4h20 na Sim, Tatuí. sim, sim. Nossa, foi para mim assim, foi uma coisa tão diferente que eu fiz assim, em todas as coisas que eu já fiz, sabe? E a coisa mais legal foi, eu vejo assim, né, pessoalmente, de ter me aproximado dessas pessoas também que eu conheci através dessa produção, Uhum. sabe?
Sim. Então, são pessoas que eu não conhecia, não, já tinha ouvido falar nomes assim, né? Mas o melhor de tudo foi conhecer o trabalho deles, o que eles fazem por trás, sabe? Então, foi uma coisa, para mim, foi revigorante, sabe, nesses tempos. Que maravilha. E foi uma oportunidade que o selo Tatuí me deu, né? Aliás, ontem recebi meu selo amarelo, né? O, Ah, é? Fala da sobre isso. Tatuí. Que selo é esse? O que que houve? Então, durante essa pandemia, assim, agora, que ainda está tendo, né? Aqui a gente trabalha, né? Tem a Lote 42, a Sala Tatuí, a Banca Tatuí, né? Antes da pandemia, a gente tinha as nossas funções próprias, a gente cuidava, né, de tudo que a gente tinha, né? E a pandemia veio para aproximar também a banca, a sala e a Lote 42, que começou a trabalhar conjuntamente, né? Então, graças a isso, também comecei a pegar coisas da banca, pegar coisas da sala, continuando fazendo o meu trabalho também na Lote 42. E para mim foi e está sendo, né, tipo, uma experiência de conhecimento e eu acho que eu consigo trabalhar em ambas partes. Foi o autoconhecimento para mim mesmo, né? Olha, maravilha. Sim. Polivalente, olha, é uma palavra que o pessoal gosta de usar no futebol e tal, quando o sujeito faz muitas coisas. Você agora é um polivalente, seu Juan, certo? Sim, certíssimo. Escuta, depois eu acho que a gente pode falar daqui a pouquinho mais sobre produções e tudo mais, mas a temática que você escolheu é a mais poética, né? Você mostrou o seu lado aqui quase que inverso. Coletividade ou coletivamente? Coletivo mente. Que a gente pode falar sobre esse desejo coletivo aí, ô Juan, que você quer trazer à baila aqui no 420? Bom, depois que eu escolhi esse tema, eu pensei, a coletividade é um tema muito complexo, né? Então, para não generalizar assim exemplos assim, eu vou pegar da minha experiência particular, né? Inclusive, um amigo me chamou poeta concreto, de ter desmembrado a coletivamente, sabe? Eu acho que durante essa quarentena eu, eu me coloquei mais à disposição das outras pessoas também, sabe? Eu vou falar no sentido experiência profissional que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu me considerava uma pessoa muito individual em questões de trabalhos, assim, sabe? E então, durante essa quarentena, o que a gente fez aqui dentro da Banca Tatuí, na Lote 42, na Sala Tatuí, isso me fez repensar o conceito do coletivo, sabe? Eu achava que eu já praticava a coletividade, porém eu não tinha um mente coletivo. Então, o que me fez pensar, para a gente praticar a coletividade, a gente precisa primeiro aprender a ter a mente coletiva. Não adianta a gente partir para a coletividade sem termos a consciência o que é o coletivo, sabe? Então, pelas minhas experiências, eu vou falar, a gente conseguiu fazer muitas coisas legais aqui dentro nesse grupo pequeno que a gente tem, porém muito barulhento, né? Eu sempre falo, a gente é pequeno, mas a gente é muito barulhento. Isso é muito legal. As lives que a gente fez para aproximar os amigos da Banca Tatuí foram muito, muito legal.
as coisas que a gente vem fazendo até agora, também pensando nesse movimento que a gente trabalha, que a gente faz parte também, é muito importante também para a gente manter e trabalhar a nossa mente coletiva, né? Para a gente poder falar que a gente sim está inserido numa coletividade que a gente defende, né? Muito bem. Mas me desenvolve um pouquinho mais. O que você sentiu que é trabalhar em coletivo e quais são os benefícios que isso traz do ponto de vista, claro, coletivo e do ponto de vista individual? O que você sentiu que mudou no teu campo pessoal nesse sentido após essa descoberta, Juan? Bom, uma coisa que me inspirou bastante também, que inclusive eu vi ele entrar aqui na live, foi uma live que a gente fez pela Banca Tatuí com a Margem Press. Olha aí. Ele falou do trabalho dele e de como eles desenvolviam o trabalho que eles faziam com as publicações, né? Até então não tinha ouvido de perto, né, falar alguém de como que fazia esse trabalho coletivo. E ele explicou tão bem, para mim foi tão claro e tão humilde da parte dele também, de falar que fulano pegou tal coisa, fulano fez tal coisa. E tinha um monte de gente envolvida por trás para trazer uma publicação. E eles fazem um trabalho muito bacana, que as publicações deles falam muito da cidade que eles vivem, né? Que é a Bahia, Salvador. Então isso me fez pensar, será mesmo que a gente está trabalhando em coletividade? E eu comecei a olhar mais o meu interior. Eu percebi que com esses trabalhos conjuntos que a gente estava fazendo durante a quarentena, eu fui mais paciente de esperar a informação chegar em todo o grupo para a gente chegar numa conclusão e essa conclusão ser beneficiado todo mundo, sabe? Beneficiar a todos os envolvidos. Então, esse trabalho coletivo, que também eu estou levando, todo mundo também está levando e fazendo agora durante a quarentena, é muito importante da gente tirar desse momento que a gente está vivendo e aprender a ter uma mente coletiva, fazendo ações individuais para o bem coletivo. Por exemplo, o uso correto da máscara, que não deve ser usado embaixo do nariz nem no queixo, sabe? A gente poderia fazer cartazes aqui para Santa Cecília, né? Que tá impressionante o negócio. O pessoal não sabe. Sim. Então, João, a quarentena, eu acho que essa pandemia que começou lá no começo, eu fiquei 8 meses trabalhando dentro de casa. Então, isso me fez pensar e desenvolver uma ação individual, que eu chamo de ação própria, primeiro para mim mesmo, individualmente, para entender o que está acontecendo, para depois passar também para o coletivo, para falar da coletividade. Porque não adianta eu falar que está acontecendo, morrendo muitas pessoas, se eu não saber como me cuidar nem como cuidar dos outros, né? Então, bom, eu espero que a gente pelo menos tire isso, de aprender a ter uma mente coletiva dessa pandemia, né? E de continuar tendo, né? Porque não acabou também. Eu já saí de casa, eu já estou me locomovendo para o trabalho e tal, tudo mais. Porém, ainda tem uma ação individual da minha parte para fazer, né? Que seria
o uso correto da máscara, álcool gel, não tentar me aglomerar em lugares onde eu sei que tem muitas pessoas, fazer esse trajeto de trabalho para casa, o lazer, os finais de semana, em lugares onde não tem muita gente, né? Então, é uma ação individual que ainda beneficia o coletivo. Uhum, uhum, sem dúvida. Então você está me dizendo que não está indo lá no Rodoanel, né? No Rodoanel abandonado da Zona Norte. Estou, ainda estou, Tá! porém, ali eu vejo que é um lugar muito grande, né? Então, é um espaço muito grande onde você quase não cruza com outras pessoas. Porém, até que está sendo útil, né? Poderia ser mais útil, mas a gente está aproveitando Tá o bom. Rodoanel ali abandonado. Faz bem, faz bem. Só lembrar as pessoas, então, né? Quem quiser assistir ou ouvir, deixar ela rolando e só ouvir com fone de ouvido, a live com a Margem Press está no IGTV da Banca Tatuí. Com certeza, talvez já esteja no YouTube, não sei, e talvez um dia vire podcast, mas aí é mais demorado. Talvez já esteja no YouTube. Então tá lá no IGTV da Banca Tatuí. Juan, eu queria que você indicasse mais uma live que você produziu, que você achou bacana. Mais uma. A primeira que vem na sua mente. A primeira que vem na sua cabeça. Não é para escolher muito, não é a melhor. Qual que veio primeiro, depois da Margem Press? Deixa eu ver. Esse povo Até tem medo escolher certo. de dar o primeiro. Vai lá, o que veio primeiro. Não, é Veio porque alguma coisa. realmente tem. É Eu que sei. realmente tem algum. É que aí você começa a escolher, sabe, Juan? Não adianta. Quando eu falo assim, ó, árvore, você pensou numa árvore. Se eu disser qual foi a primeira espécie que você pensou, não estou dizendo que é a melhor árvore. Então é a mesma coisa. Ao vivo, live da Ah, Banca Tatu. Qual que é a primeira que vem? da Lina. Dali. Da Lina, que foi bem marcante, eu acho, que tirou várias gargalhadas das pessoas que estavam assistindo e da gente também, né? Então foi um momento bem descontraído, né? Com ela. A Lina e a Margem Press. A Lina me Pronto. trouxe boas risadas e a Margem Press um aprendizado que eu vou ainda trabalhar mais internamente. Que maravilha, Juan. Obrigado por compartilhar conosco esses aprendizados, viu? Tá bom. Bom, tem algum recado final, alguma coisa que você quer falar, que você pensou na sua temática que eu não te perguntei, que você acha legal de registrar, de deixar aqui para a posteridade? Não, eu só queria agradecer a todo mundo que participou da live da Banca Tatuí nesses tempos e agradecer eles por existir e acompanhar a gente também, o projeto da Banca Tatuí, e que a gente sem eles também não seria nada, né? Eu acho que um, uma identidade do nosso trabalho é a humildade e reconhecer quem que está com a gente nesse dia a dia, né? E são pessoas incríveis, pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, que merecem muito também o respeito de todo mundo e é isso, vamos fazendo mais. Maravilha. Juan Carlos Duarte, brigadíssimo. Agora, deixa eu te tirar aqui. Obrigado por ter participado nesta live especial. Para quem está chegando agora, estamos falando com todo mundo que faz parte da Banca Tatuí e tudo mais. E agora, em tese, seria a Natália Schiavon. Só que a Natália não está aqui nos pedidos de transmissão ao vivo. Pulo para você, Cecília, ou espero a Natália Schi pintar por aqui? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas.
Dou-lhe. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui a Natália. Já vou. Pá. Atenção, Natália! Atenção, Natália! Top o convite. Oi? Foi! Oi! Tudo bem contigo? Natália, novo cenário? Eu tô na sala, né? A internet Ah, pega melhor. Eu achei que eu tivesse solicitado. Perdão, é que eu acho que eu saí uma hora por causa da internet, agora entrei de novo e não tinha aparecido. tudo E bem, tá aí? aqui com a gente. E aí, Natália, o Juan tava falando que ele ficou 8 meses em casa, você ainda tá em casa, né, Natália? Eu tô. Bom, começa a empresa, o que que você faz na Lote 42? Quem é você? Por favor, relate-nos. Ah, tá. Eu sou designer, né? Na lote, barra sala, barra banca. E trabalhei também lá na banca, né? Na época antes da pandemia, quando ela estava aberta. Muitas saudades, inclusive. E agora, no momento, então, estou trabalhando como designer aqui, né? De home office e edito podcast. Estou cuidando do site da Feira Miolos também, aqui é tanto da Feira Miolos, que vai acontecer semana que vem. Eu estou muito animada. E o que mais? Tem o Dadinho também, né? Mexo com isso da edição dos podcasts e faço as artes. Trato os livros para subir na loja. Essas Muita coisas. marca, né? Muita. Você é outra polivalente, ô, Natália. É isso, essa é a palavra. Tá? Escuta, eu quero compartilhar contigo uma memória que eu tenho de infância, se você me permitir. Quando eu era muito jovem, muito criança, certa vez pisei no skate e dei de cara no chão. Dei de cara assim, tipo, reto, o rosto, pá. E eu me Aham. lembro de muito sangue e tudo mais. Desde então eu acho que nunca mais pisei no skate, em um skate. Uhum. Conte-me, por que você quer falar sobre skate e se você tem alguma coisa um pouco mais suave para compartilhar conosco sobre esse tema? Ah, não, só experiências ruins, mentira. Não, assim, faz parte mesmo. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você, João, que realmente é doloroso. Mas eu queria falar um pouco assim, achei que fosse ser um tema mais positivo, mais pra cima, assim, de uma Bah, coisa que eu comecei a aprender. desculpa ter te colocado para baixo, mas é porque é o meu contato com o skate, sabe? Mas por favor, desenvolva. Pode pôr para cima que eu sei que skate é muito legal. Ah, não, assim, foi uma coisa que eu comecei a aprender há pouco tempo também. E eu também sou uma pessoa super cautelosa, muito ansiosa por antecipação, assim, né? E também tem muito medo de errar. E por algum motivo eu decidi aprender a andar de skate agora, assim, né? Acho que vai Uau. fazer um ano que eu ando, mas eu não sou profissional nem nada, assim. Foi só uma coisa que eu escolhi porque eu achava que era muito descolado fazer isso. Eu achei que, sei lá, achei que fosse ser legal. Eu queria ser que nem o Chorão, né? Aí, só que aí, conforme eu fui pegando pra praticar e conforme eu fui frequentando, assim, tipo, pista de skate e tal, isso antes da pandemia, óbvio. Eu fui aprendendo várias coisas interessantes, assim, sobre mim, assim, andando de skate. Opa, Uma filosofia, assim, né? Então, não sei, eu queria, assim, talvez desenvolver um pouco isso. Começando que eu uau. conheci várias pessoas muito queridas andando de skate. Conheci minhas amigas muito queridas, inclusive a Babi, que acho que tá aqui na live. Eu moro com ela hoje em dia, eu conheci ela na pista de skate. Me colocou em contato com pessoas assim que eu não teria conhecido em outro contexto, sabe? Porque isso aproximava todo mundo. Pessoas que estavam às vezes sempre ali na rua, mas por causa dessa prática em comum, aí todo mundo começa a conversar, né? Uhum. E conforme eu fui treinando mais, eu percebi que eu não podia ter escolhido assim um hobby menos, como fala, mais contra a minha natureza, assim, possível, né? Porque realmente é um trabalho psicológico, assim, muito intenso, assim, né? De você se preparar e de você tentar coisas novas, é uma coisa muito. Não é que é arriscado sempre e tal, mas é muito de você aprender a ter confiança no que você é capaz. Uhum. E agora na pandemia, assim, quando estava ainda na queda de casos, também foi meio que o que me salvou um pouco, assim, né? De eu achar um lugar, assim,
mais tranquilinho para eu conseguir andar um pouco, sair um pouco, me exercitar também, porque é um baita de um exercício. Eu achei que não fosse nada, mas é um baita de um exercício para as pernas. Uhum. E, enfim, eu tinha estruturado todo um pensamento, mas já misturei todas as coisas que É, eu ia mas falar. vai que você tá falando, vai falando. Não, então você começou, na verdade, com skate antes de se mudar para São Paulo. Sim, eu andava lá em Bauru, onde eu estudava, né? Sim. Mas, assim, tudo bem, teve esse ímpeto de quero fazer uma coisa diferente, né? Mas o que te levou a esse ímpeto? O que te levou a essa constatação que, cara, eu tenho que fazer uma coisa, sei lá, que vai contra a minha natureza, como você falou? Então, acho que isso foi inconsciente, assim, isso é coisa para levar na terapia, eu acho, não sei. Porque foi meio que isso. Assim, eu acho que existe uma visão muito estereotipada, assim, de que skate é uma coisa muito ousada, muito radical, muito subversiva. Uhum. E em partes é mesmo, assim, na origem dele e tal. Isso é essa coisa na rua, etc. Mas depois que eu, assim, meio que tirei um pouco essas ideias mais rasas, percebi que também tem muito a ver com você construir uma autoconfiança e, Hum. como que eu posso dizer? Me auto-sabotar, me sabotar menos. E esse tipo de coisa, porque eu acho que, assim, eu tava vendo, né, autossabotagem, essas coisas, síndrome de impostor. Às vezes é muito comum a gente escolher também praticar hobbies, ter coisas assim, que a gente já meio que sabe que a gente vai ir bem logo de cara, sabe? Que a gente já tem uma Uhum. certa afinidade, que não é muito difícil de aprender. E não tem nada de errado com isso também, assim, de fazer essas coisas, mas eu senti que eu tava procurando talvez alguma coisa que me desafiasse um pouco mais. Uhum. Então, então eu encontrei isso no skate. Legal. E como é que é a sua rotina skater? É todo final de semana? Para onde é que você vai? Você vai num half pipe? É pela rua? Como é que é, Natália? Então, eu ainda não fui em nenhuma pista aqui em São Paulo e também não dá para ir também agora. Então, isso é uma coisa bem interessante também. Na pandemia, eu e a menina que mora comigo, a gente encontrou um posto que estava meio que abandonado, desativado, numa rua aqui embaixo, porque não tem praça aqui perto, ou que tenha muito cheio de gente também. Então, a gente foi para lá para treinar. E Hum. isso é uma relação muito interessante de arquitetura, skate e urbanização, porque depois você começa a andar, você começa assim a olhar para os lugares de uma forma diferente, sabe? Porque os lugares começam a ter um potencial assim novo. Então, eu acho que isso é uma relação muito interessante, assim. Eu tinha um professor quando eu estava design, que ele falava assim, eu quero que vocês solucionem esse problema olhando assim com o olhar de skatista. E eu não entendi o que ele falava. O que ele Hum. queria dizer com isso? Que ele é meio desses rolês assim, punk, skate, mas eu não entendi direito o que ele queria dizer com isso. Aí agora acho que eu entendo um pouco melhor, que é um negócio de você às vezes olhar para um banco de praça e destrinchar assim tudo que você consegue fazer nele. Não que eu consiga fazer muita coisa, porque eu não, eu tô muito no começo, mas já muda um pouco o seu olhar, sabe? Você vê essas coisinhas assim na rua. É bem Ah, interessante. sem dúvida. Bom, o mais próximo que eu tenho de contato com skate é a bicicleta. E na bicicleta você sente qualquer ângulo mínimo de inclinação da rua, você tá sujeito. Uma rua parece reta, plana, mas aí a bike te mostra que ela tá ou para baixo, ou para cima, ou para um lado, ou para o outro. É isso aí. A Uhum. roda, né, te ajuda. Mas conta aí, como é que você conheceu a Babi Girl que tá aqui Tá mandando me zoando. letras de Charlie Brown aqui pra gente? Fala pra gente, como é que você conheceu ela no skate? Eu conheci indo na pista, assim, aí ela tava sempre lá, que ela anda de patins e tal. Inclusive, uma outra amiga nossa, a Bia, que me emprestou o skate dela para eu começar a andar. Muito obrigada, Bia. E, e foi isso, eu conheci ela desse jeito mesmo. É muito orgânico, assim, o jeito que as coisas acontecem, Uhum. porque. E é muito fácil para mim, porque eu tenho dificuldade, né, de conversar, de começar assunto. Então, realmente, ali na pista de skate é uma coisa, assim, comum que facilita muito. Virou uma muleta social, assim, né, pra mim, quase. Mas, É, não assim desse jeito, mas é mais ou menos. não, mas isso aí, sabe, moleque, mas é o que acontece com todo mundo, né? Eu tô aqui com um monte de quadrinho, você vai no, é um puxador de assunto total.
livros, enfim, é isso que a gente. Quando eu falo às vezes sobre futebol, isso. Futebol é o small talk brasileiro. Por mais que, Nossa, não, mas é legal. Dá uma é o zoada, esporte oficial, né, do Brasil. só pra dar Uhum. aquela. Pra se relacionar, né? Mas fala pra mim, bom, vocês vão no posto então, e você tá buscando um objetivo, tá querendo fazer mais coisas com skate, sei lá, já tenta fazer um daqueles pulos, como é que é o nome daquele pulo mesmo? Olha, O ollie. eu Faz- tô, eu Eu tô no sabia, eu fazia processo. skate de dedo, olha, tu até me trouxe isso aí. Lembra do skate de Mas dedo? skate de dedo é um negócio sério também, eu Eu acho. sei. Tem competição de verdade, tem várias coisas. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Só que eu tinha um pouquinho mais de coragem com o skate de dedo. Mas o que você já faz e o que você quer fazer com o skate, Natália? Ah, é mais me divertir mesmo. Eu não tenho assim também ambição de, nossa, eu quero ser o Tony Hawk novo do Brasil da pandemia. Não, tipo, não é bem isso. É só me divertir mesmo e me exercitar de verdade, tipo, me desafiar, assim, continuar fazendo essas coisas que me dão um pouquinho de medo, um pouquinho de frio na barriga, mas que também, assim, quando dá certo, é uma sensação muito boa. Claro que sempre assim, também tomando cuidado, né? Também não é para meter o louco e fazer coisas que são visivelmente perigosas Uhum, uhum, claro. e me Uma, protegendo. deixa eu te fazer uma pergunta meio nada a ver, mas que Ah. talvez tenha a ver. O teu gosto musical mudou alguma coisa com skate? Você começou a ouvir música mais de skate, assim, não? Ou nada a ver? Não, isso eu já curti, assim, Ah, um já curti. pouco, desde sempre. Não Hum. sei, assim, que seria, tipo, além de Charlie Brown, assim, música de skate, tipo, não sei, Weezer, deixa eu ver o que mais. É. Uns punk rock, assim, né? Umas coisas assim. Ah, isso eu já gostava Ah, já mesmo. gostava. É que eu fico imaginando, assim, uma pessoa, alguém que faça esse movimento como você, que talvez não gostasse desse tipo de música, que talvez começasse a curtir, né? Porque as pessoas que criaram essas músicas eram skatistas, portanto tem alguma coisa de Uhum. skate ali, né? Não dá para dissociar, né? Tem as Sim. músicas do jogo de videogame Tony Hawk cara, Nossa. eu escuto elas, parece que o meu cérebro coloca barulho de rodinha de skate, sabe? Uhum. Sabe assim, Uhum. É bem a imagem do. Acho que era PlayStation 2 que eu jogava, que é o Tony Hawk que teve, tinha. teve um, teve o dois, teve no três, agora tem no. Nossa. Não. Eu parei no 2 no do PlayStation 2, mas a trilha sonora é muito boa mesmo. Às vezes eu ainda procuro no Spotify, tem todas as playlists do jogo. Exatamente. Bom, fica a dica cultural aí para todo mundo. Natália, você quer falar mais uma coisa de skate ou sobre a vida que eu não te Ah, só perguntei, que você acha queria legal? Por favor. amarrar porque eu estruturei assim, né? Que eu acho que Ah, não, também. vai, por favor. Toca a Não, só ficha, ia amarrar que assim, eu acho estruture. que o skate também tem muita relação, assim, até literalmente com o mundo das fanzines e zines e publicações independentes, nesse sentido de ser algo de contracultura, tipo, tá literalmente ligado, assim, porque eles realmente coexistem, assim, no mesmo espaço, mas também, assim, nessa coisa às vezes da gambiarra, do independente, da coisa de ser meio. É um pouco autodidata, mas é um pouco também construído assim, né, coletivamente por todo mundo, toda hora, e tá sempre mudando, tá sempre sendo ressignificado. E acho que é isso só que e são duas coisas que assim, né, que me dão aquele friozinho na barriga, mas que também aquecem muito meu coração, assim, me deixa muito feliz assim de Maravilha. participar e tal. Então, skate e banca tatuí. Vamos- Quando reabrir, a gente pode adaptar alguma coisa, hein? Para botar lá uma Colocar banca uma skate rampinha. friendly. Dá pra Colocar ali em fazer? cima, né? Não, ia ser perigoso isso. Acho que ia É, ser perigoso. Fazer mas, uma mas rampa ali no. a gente já botou banda em cima daquela banca, Natália. Eu acho que tudo é possível. Uhum. Enfim, vamos ficar com isso na cabeça e daqui a pouco virar skate friendly. Obrigadão, Natália. Obrigado por ter Nada, participado, então, João. deste encerramento do 4h20 na Tatuí. Natália que faz as artes aqui, né? Das lives Tatuí e tudo mais. É com ela. Tudo parte dos programas da Adobe dela lá. Valeuzão, Veja Natália. Feramiolos. Ah, Feramiolos tá aí.
Feira Miolos, todo mundo seguindo, @Feira Miolos, pelo amor de Deus. Então tá, Tá bom. deixa eu... Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Natália. Agora eu vou chamar a dona Cecília Arbolave aqui para esta live de encerramento. Vamos encerrar, né, com dona Cecília Arbolave, com quem convivo e conheço muito bem. E aí, Cecília, tudo bem contigo? Tudo bem, eu fiquei feliz que você me convidou para entrar justo um segundo depois do interfone tocar. Então, olha aí como coincidiu. Maravilha, a gente fica feliz com essas coincidências. E eu quero te perguntar então sobre esse tópico que você traz aqui pra gente. Hábitos que eu não sabia que morariam em mim. Também outro da vertente poética, né? Os hábitos morando em você. Meio Lili Prata, né? Pode ser Lili Prata, pode ser também Juan Carlos Duarte. Tem tudo isso. Olha, a Lina tá me falando que ouvir o interfone, aí eu fico nervosa, eu que tô na produção, né? Mas tudo bem, faz parte. É alguém vindo pegar um pedido. Agora, inclusive, deu uma cortadinha, mas ó, a Natália estava falando até pouco tempo atrás das gambiarras do skate, dos improvisos. Pois é, a vida independente é assim e é assim que a gente anda. Ó, Cecília, deu uma cortada blaster. Pois é, porque entrou uma chamada, enfim. Então, produção, por favor, tire tudo do seu... Não sei como tirar isso. Bom, vou começar qualquer coisa. Se ligarem de novo pelo João Camilo, né? Que há 12 anos fica me ligando, eu desligo e eu volto. Alguém conhece? Alô? João Camilo, por favor. Você conhece o João Camilo? O João Camilo está sendo buscado há 12 anos. Há 12 anos. Há 12 anos, João Camilo, pois é, né? Mas Cecília, é isso aí. Mas, bom, sobre o assunto, é que é engraçado, né? Que eu penso nessa quarentena e, assim, eu tive uma experiência que foi muito particular e que eu acho que só uma, assim, mudança meio grande na minha vida interior, talvez. E foi a pandemia que propiciou isso, assim. Eu percebi depois que não teria conseguido fazer umas mudanças se não fosse esse isolamento que a gente foi obrigado a, enfim, a ter. E é louco, né? Porque o tempo passa de um jeito tão estranho que eu tento lembrar, assim, o que aconteceu em junho, o que aconteceu em julho, e eu não lembro muito, assim. Até depois queria fazer algum tipo de registro, só para eu lembrar o que foi este ano, assim, porque tivemos alguns momentos de medo, de não saber, assim, até o Gui começou falando, né, aqueles momentos em que era meio tenebroso, assim, né, e era tenebroso mesmo, assim, a gente se encontrava todo dia às 10 e era bom pelo menos ter algum tipo de certeza, né, que, enfim, todos estávamos vivos e, enfim, tínhamos algum tipo de rotina. Mas eu lembro que começou a pandemia e, de repente, a gente foi obrigado a não pensar em produção de feiras, a não pensar em cursos, a não pensar em livros. Assim, a gente foi uma pausa que a vida, enfim, nos impôs. E aí a gente teve que enfrentar, enfim, com também uma paciência imposta, né, de esperar e ver o enfim, e ver o que acontecia. Ainda bem, enfim, todos os nossos projetos e todos nós estamos vivos, que é muito importante. Mas, enfim, talvez para quem me conhece de fora, ou trabalhando, sabem que eu sou meio quadradinha, né? Meio certinha em certas coisas, mas quem convive comigo sabe que eu sou um pouco indisciplinada, assim, na minha vida
pessoal, assim, eu sou meio um caos. E era algo que sempre me incomodava, assim, e eram mudanças que eu precisava ter, até pela minha saúde e tal. Mas eu nunca conseguia, assim. E aí, de repente, aos poucos, a gente... começou a pandemia, eu falei, tá, E, João, você tá se mexendo muito, tá distraindo. Olha a pausa, eu continuo sendo eu. No meio da coisa. Desculpa. É que eu tava se mexendo muito assim. E aí, de repente, tive que começar a cozinhar. E era uma coisa que, para mim, era sempre uma coisa que me bloqueava totalmente. Tivemos que ter comida na geladeira, né? Porque não tinha nada aberto, não podíamos comer fora, que a gente comia muito fora porque não cozinhávamos, né? E era uma coisa que eu sempre sabia que eu tinha que fazer, mas eu não tinha... Eu sentia que eu não tinha habilidades para isso, assim. E aí, aos poucos, a cozinha começou a fazer parte da minha rotina, assim. E aí comecei a comer melhor, comecei a me sentir melhor. Aí um dia, até você tira uma foto, assim, você até fala, posta essa foto, não postei. Mas um dia eu comecei a fazer uma aula de yoga e comecei a fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer 30 dias seguidos de yoga de manhã. E eu consegui. E eu percebi que essa rotina que a gente foi obrigado a aceitar de ficar em casa, que para mim não foi um problema, porque a gente também é super de boa também de ficar em casa e tal. Mas essa rotina de mais calma, assim, dos dias todos iguais, me permitiu testar coisas. Então, eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma época que eu parei de beber, aí eu tava uma semana sem beber, aí voltava, né? Mas, enfim, testava certas coisas, ou de ir dormir cedo, aí eu ia dormir 10 da noite, porque dormir faz muito bem para se recompor. E eu comecei a incorporar certas coisas e eu me olhava assim, falava, gente, sou eu aqui às 7 da manhã fazendo uma aula de yoga em jejum, quem sou eu, né? E foi muito bom isso de perceber que a gente consegue incorporar novos hábitos, assim. Foi uma coisa que me surpreendeu e que eu sei que estou longe de ser o que eu gostaria de ser, mas, por outro lado, não sei, foi um treinamento bom às vezes, talvez a gente pode se impor alguns períodos, sabe, de isolamento para treinar certas coisas, para mudar, para fazer mudanças. Então, foi um pouco isso, esses novos hábitos. Mas que, na verdade, agora que eu estou sentindo o efeito deles, porque é mais fácil fazer esses hábitos quando a vida está meio igual, assim, incorporar coisas novas. O problema é manter eles quando a vida está um caos, né? Quando tem estresse, quando tem coisas para fazer, coisas para entregar, pessoas escrevendo, coisas que eu estou devendo. E aí que eu percebi, assim, que na verdade é ali que tá esses hábitos mais de boas, assim, para uma paz de espírito. É nesses momentos que a gente tem que lembrar deles e praticar eles e não deixar para depois, porque eu não consegui, porque, depois eu faço a aula, depois eu cozinho. Mas de toda forma, até agora, assim, o hábito que eu mantenho desde o começo da quarentena é a cozinha, né? Eu tenho almoçado religiosamente todo dia em casa. Isso é uma grande vitória. A Lina está perguntando qual foi a receita achada na quarentena. Olha, uma coisa que eu gostei muito de aprender a fazer, porque é uma coisa que eu gostava muito na Argentina, e aqui não tem, que é a tortilha espanhola. Tortilha de papas. Que você experimentou, João, e pode garantir que é boa. É ótimo mesmo. Eu parei de fazer porque a gente está com um problema na frigideira que ela perdeu a aderência. Então, da última vez, eu não sei se você lembra, ficou meio qualquer coisa, assim, não se manteve a coisa, mas recomendo para quem quiser, eu mando o link. Maravilha. Bom, Cecília, recados finais, então, desse fim de ciclo. Nossa, já falei tudo.
O tempo passa muito Sei, rápido. sei, viu E só? eu falo um monte. Eu só te perguntei sobre o que é essa coisa de hábito morar em mim. Deu pau ali da coisa e já faltam 2 minutos para as 4h20. Então, 5h20, para 5h20, Ah, exatamente. olha, como encerramento deste ciclo, hoje a gente fez as contas, né? Foram 59 lives. E é Opa, muita olha. coisa, assim, é muito louco, assim, de pensar o tanto de gente que deu para trocar uma ideia, para trocar experiência, para se apoiar, né? Para sentir um espírito de comunidade, mesmo nessa situação tão difícil que a gente está vivendo neste ano. E para mim foi um grande aprendizado este ano e enfim, assim, não só em termos pessoais, mas profissionais também, né? Muito do que o Juan falou, eu também me identifiquei, porque era uma coisa que eu falava muito, né? Que as funções iam se misturando tanto, assim. Até o Juan agora tá virando tatuíno, assim, já saiu da lote. Não, mentira, é tudo a mesma. Lote, banca, sala, é tudo a mesma coisa. Mas as funções foram se misturando, as nossas, né, também. E eu acho que no fim das contas trouxe enfim, muitos aprendizados para todos nós. E tô feliz de encerrar esse ciclo assim. Vai ser bom também, né, ter uma segunda e uma quinta sem a live e sem a preocupação do interfone e da conexão que cai e tudo mais. A checagem, né? A checagem. Mas eu tô colocando aqui a minha máscara porque tem uma pessoa aqui que está nos bastidores. Epa. E olha, ela já tá rindo. Eu só vou mostrar a Vitória, que tá aqui do lado do interfone, e ela já tá vermelha. Eu não avisei antes, porque eu ia deixar ela nervosa. Mas, ó, Vitória aqui, cuidando aqui do interfone, do lado, ó, trabalhando aqui do lado do interfone. De guarda. De guarda. A guarda do interfone. Pois é, eu não queria deixar, e agora só para me despedir, não queria deixar de falar da Vitória aqui, que está terminando também a missão USP, missão Feira da USP, que ainda tem pedidos, se preparando para Black Friday de amanhã e para a Feira Miolos, que acontece no próximo final de semana. E isso é uma coisa, né? Isso eu acho... Olha, eu que fico segurando você. Você me dá risada quando fica assim, né? Tipo, pendurado do... mas, enfim, para quem está assistindo, olha, chegamos às 25 pessoas que a Lina estava falando. Para as 25 pessoas que estão nos acompanhando, vejam a Feira Miolos, é uma feira que a gente está fazendo com muito já carinho. Caiu. 22. 22, Pois é. Não, Lina, não manteve a audiência. Não conseguimos. Lina, mas é isso. E você, João, o que você quer dizer nesta... Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer que foi muito legal de ouvir todas essas pessoas, de ouvir. Aprendi muito com cada uma das lives, né? Até mesmo naquelas que tiveram problemas técnicos, foram momentos da gente tirar uma lição, alguma coisa, mas são pessoas muito interessantes, só reafirmam a minha convicção de que é um momento muito rico da arte impressa, da publicação independente. É muito rico e é uma honra, uma alegria fazer parte desse movimento e estar junto de todo mundo nesse momento ruim. É um momento que está todo mundo passando por dificuldades, maior ou menor medida, se adaptando, enfim. Então tem muitos obstáculos na nossa frente e junto a gente está conseguindo superar ele. Encerro fazendo o convite, né? Quem quiser apoiar esse momento das publicações independentes, não compre na Banca Tatuí hoje. Compre amanhã e vai ter o Black Friday aí, descontos para todo mundo fazer parte. Agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a live e já participou também aqui
do 4h20 Tatuí. Todas as lives, repito, reforço, estão registradas no IGTV, aqui Menos da a Banca Tatuí. primeira, do Felipe Pois Paruti. é, as primeiras a gente estava ainda aprendendo. Acho que a do Aureliano talvez não ficou Não, do também. Aureliano, eu que depois fiz a captação de um jeito meio esquisito. A gente faz um remake, um remaster lá com o Felipe depois, e não tem problema. O Felipe foi o primeiro Foi o da primeiro. série? Olha, Foi. foi o primeiro e primeiro. ninguém viu. E ele não ficou o registro, mas quem assistiu, assistiu. Legal, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.